Diz assim a palavra do Senhor, 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículos de 1 a 13. Pelo que, não podendo suportar mais o cuidado por vós, pareceu-nos bem ficar sozinhos em Atenas. A fim de que ninguém se inquiete com estas tribulações, porque vós mesmos sabeis que estamos designados para isto. Foi por isso que, já não me sendo possível continuar esperando, mandei indagar o estado da vossa fé, temendo que o tentador vos provasse e se tornasse inútil o nosso labor. Sim, irmãos, por isso fomos consolados acerca de vós, pela vossa fé, apesar de todas as nossas privações e tribulação. Pois que as ações de graças podemos tributar a Deus no tocante a vós outros, por toda a alegria com que nos regozijamos por vossa causa diante do nosso Deus. Ora, o nosso mesmo Deus e Pai e Jesus, nosso Senhor, dirijam-nos o caminho até vós. A fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa na presença de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, queremos te pedir agora que o Senhor nos dê a iluminação dos altos céus, para que a tua palavra, Pai, seja proferida com muita clareza, ó Deus, ao entendimento e também ao coração dos irmãos, para que assim, Senhor, a tua obra seja feita nesta noite, ó Deus, de forma a abençoar, a fortificar, a exortar a cada um de nossos queridos irmãos. É assim que nós te oramos e te agradecemos por tudo, porque te oramos em nome de Jesus. Amém. Versículo 6 nos diz: agora, porém, com o regresso de Timóteo, vindo do vosso meio, trazendo-nos boas notícias da vossa fé e do vosso amor, e ainda de que sempre guardais grata lembrança de nós, desejando muito ver-nos, como aliás também nós a vós outros. Repare comigo algumas coisas aqui importantes. A primeira que eu iria dizer a vocês: Timóteo volta e traz um relatório. Eu não sei se alguém aqui trabalha com relatório, faz relatório, não sei. Mas se a pessoa for uma pessoa de fé, ela vai fazer um relatório bem positivo, bem animador. Sem deixar de ser realista, verdadeiro. Mas existem pessoas que, se você pedir para fazer um relatório, elas só vão olhar o que não está bem, o que está ruim. Elas serão incapazes de ver, de observar as coisas boas que acontecem. Elas são assim, é próprio delas. Mas graças a Deus quem chega é Timóteo, e Timóteo chega com uma notícia maravilhosa. Timóteo diz que as coisas estavam indo bem lá em Tessalônica, os irmãos estavam sendo pressionados, passando por dificuldades, mas os irmãos estavam firmes na fé. E com isso, sabe o que aconteceu? O coração de Paulo se alegrou profundamente. Por quê? Os meus filhos na fé, eles estão caminhando bem. Eles estão perseverando na esperança. Eles continuam com a fé em Jesus Cristo. E isso é maravilhoso. E aí o texto nos fala
que essas boas notícias é a mesma palavra para evangelho no grego, é uma boa notícia. Irmãos, e eu queria dizer para você uma coisa nesta noite, você que está aqui nesta noite, nós precisamos falar para as pessoas boas notícias. Chega de falar coisa ruim, coisa negativa. Mas eu diria para você que a melhor notícia que nós podemos comunicar às pessoas que estão ao nosso lado, à nossa volta, é que um dia o Senhor Deus nos amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não perecesse, mas tivesse o quê? A vida eterna. Ele fez aquilo que só Ele poderia fazer. O seu Filho, Ele veio a este mundo, viveu como um de nós, enfrentando as lutas que eu enfrento, as lutas que você enfrenta, só por um motivo, por amor. Ele te amou, Ele me amou, e isso deve ser por si só a nossa melhor notícia, o nosso melhor comunicado às outras pessoas. E a partir daí, sabe o que Deus faz? Deus, Ele vai tirar da nossa vida aquilo que não é bom e Ele potencializa aquilo que nós já temos de legal, aquilo que deve permanecer, sabe? As coisas boas não serão tiradas, elas serão potencializadas. É isso que Deus faz, mas a transformação, ela é profundamente radical. E quando a gente olha para esse versículo 6 ainda, o texto nos diz assim, que naquele povo havia duas virtudes cristãs essenciais. Havia fé. E o que é fé, gente? É a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Havia fé naquela gente. Gente que acredita apesar de um quadro negativo, gente que acredita apesar do desemprego, gente que acredita apesar de um diagnóstico difícil, que mantém a fé em Deus. E havia uma outra virtude, que é a mais sublime de todas, na minha opinião, e pela Bíblia também, que é o amor. O amor é o dom supremo. Só que aqui o amor não é aquele amor de Hollywood, não é o amor sentimental apenas, que você ama hoje e não ama amanhã, mas é o amor estilo de vida. É o amor abnegação, dedicação, entrega. É o amor concreto que você faz coisas realmente tangíveis porque você ama a outra pessoa. O amor bíblico não é esse amor meramente sentimental, mas é aquele amor que quando você diz que ama, você apoia. Quando você diz que ama, você ajuda. Quando você diz que ama, você socorre. Ele é concreto. E aí o texto nos fala ainda, olha só, que sempre guardais grata lembrança de nós. Ou seja, o povo de Tessalônica, embora tendo convivido pouco com o apóstolo Paulo, tinha um sentimento profundo por Paulo. Paulo marcou a vida deles. Paulo foi importante para eles. Desejando muito ver-vos, como aliás também nós a vós outros. O que ele está dizendo? Que a igreja queria ver Paulo. E Paulo queria ver a igreja. Sabe quando você sente falta de alguém? Sabe quando alguém é importante para você e você diz assim, meu Deus, se essa pessoa hoje deixasse de existir, ficaria uma grande lacuna na minha vida? Se essa pessoa deixasse de existir, minha vida seria empobrecida, porque é um dom de Deus para nós, é uma bênção na nossa história. Meu Deus, e esses irmãos, em tão pouco tempo, eles nutriam pelo apóstolo Paulo um profundo sentimento. E em contrapartida, o apóstolo Paulo também gostava, amava aqueles irmãos ao ponto de ficar sozinho e enviando quem? Timóteo para estar com eles. Meus irmãos, você pode achar, pastor, mas isso aí parece muito antigo. Nos nossos dias não é assim, não. Eu vou dizer para você o seguinte, o cristão, ele sempre anda na contramão do sistema. Ainda que o mundo não seja assim hoje. Para nós, o mundo deve ser assim.
A vida deve ser assim. Nós precisamos construir relacionamentos sólidos, profundos e que não se rompam com muita facilidade. Relações verdadeiras, de amor e de afeto. E na sequência, queridos, veja comigo: sim, irmãos, por isso fomos consolados acerca de vós, pela vossa fé, apesar de todas as nossas privações e tribulação. Porque agora vivemos, se é que estamos firmados no Senhor. Paulo vai trabalhar agora a ideia de que ele que era o consolador, o motivador, ele agora estava sendo motivado, estava sendo consolado pelo que estava acontecendo naquela igreja. Repare comigo isso. Pois que as ações de graças podemos tributar a Deus no tocante a vós outros, por toda a alegria com que nos regozijamos por vossa causa diante do nosso Deus. Ele está dizendo que Deus é a causa primeira para eles se regozijarem. Mas a alegria do apóstolo Paulo se dava justamente, sabe por quê? Porque aqueles irmãos estavam caminhando bem e finalmente notícias boas chegaram até ele. Irmãos, que poder tem uma notícia boa? Que poder tem uma informação quando chega e traz a você uma esperança renovadora? Eu estava falando para os irmãos aqui nesta noite, que alegria quando esses irmãos que estão tocando aqui na igreja chegaram na igreja. Vocês não sabem a alegria. Vou dar um exemplo aqui, a câmera não precisa virar para lá não, mas a alegria que veio ao meu coração quando o nosso irmão trabalha aos domingos, ele é músico, o nosso irmão Diogo começou a frequentar a nossa igreja, está lá atrás, lá no último banco, vocês podem olhar, está lá atrás. O Diogo é músico, um exímio percussionista, e a gente se conheceu num show de chorinho. E eu falei, meu Deus, que bom que eu não sou preconceituoso, né, com a cultura brasileira. Não, primeiro foi, nos conhecemos no carro, né? E aí nós conversamos, ele estava fazendo alguns dias como motorista de Uber. E aí numa conversa com ele falou que tocava música popular brasileira, e eu disse, rapaz, eu gosto muito de música popular brasileira. E com isso eu fui assistir um show em que ele tocou. E aí a amizade foi crescendo. Um belo dia, eu ainda não tinha uma intimidade com ele. Eu estou aqui num show na rua, aqui perto, Leandro Mota, ouvindo um chorinho. Quando troca o grupo musical, tem aquela troca de set, né? Aí ele saiu, ele veio falar comigo e com Ângela, me abraçou, falou comigo. De repente ele para, no meio daquele barulho, e fala assim no meu ouvido, você é pastor, não é? Eu falei, sou. Pastor no meio do show de chorinho? Ele virou-se para mim e falou assim, você não poderia lá em casa orar pelo meu filho, não? E eu falei, vou, é só a gente marcar. E marcamos e fomos lá, oramos, jantamos uma comida deliciosa. Tempo bom. E desde então, queridos irmãos, sabe o que aconteceu? Ele não pode vir com muita frequência, mas sempre que pode, o Diogo está aqui com a gente. Às vezes... E eu ia dizer isso agora. E ele, irmãos, ele vem direto do show às vezes. E eu estou muito grato a Deus por isso, porque Deus quer salvar pessoas, Deus quer que a sua mensagem chegue a todos. E nós somos os veículos de Deus para a comunicação do Evangelho. E hoje o Diogo está aqui. E quem sabe amanhã um amigo dele vai estar, e outra pessoa vai estar. Para Deus não há impossíveis, Deus quer salvar. E aí quando a gente olha para o texto, veja comigo, versículo 8, porque agora vivemos, se é que estamos firmados no Senhor, pois que as ações de graças podemos tributar a Deus no tocante a vós outros, por toda a alegria com que nos regozijamos por vossa causa. Paulo estava feliz porque os irmãos estavam bem. Você tem um filho que você se preocupa com ele? Você tem um neto
que você fica preocupado com o futuro dele. É como se Paulo estivesse preocupado com os seus filhos na fé. Assim como você se preocupa com o seu filho, com o seu neto. E quando Paulo sabe que eles estavam indo bem, Paulo ficou vibrando. É a mesma alegria que você sentiria se na sua casa chegasse uma notícia: o seu filho passou num concurso público, o seu neto foi aprovado para a Universidade Federal. Aí você, meu Deus, eu paguei colégio tantos anos, graças a Deus valeu a pena. A alegria de Paulo era uma alegria ainda maior do que essa, porque ele sabia agora que aquelas pessoas que haviam se encontrado com Cristo, elas não abandonaram e nem abandonariam a fé. Elas estavam firmadas. E essa era a sua grande preocupação. Essa era a sua grande preocupação. Versículo 10. Eu estou resumindo muito, irmãos. Orando noite e dia com o máximo empenho para vos ver pessoalmente e reparar as deficiências da vossa fé. Primeira coisa que eu queria dizer para você. O apóstolo Paulo, ele orava noite e dia. Você tem orado noite e dia? Ou já desistiu de orar noite e dia? Ele orava noite e dia. Sabe por quê? Ele acreditava que Deus, embora sendo transcendente, sendo grandiosíssimo, sendo o Criador dos céus e da terra, Deus também interage conosco. Deus penetra na história humana, Deus se preocupa com as nossas questões. Então, para Paulo, orar era algo muito significativo. Paulo orava, e nesse caso aqui estava orando para que Deus abrisse uma oportunidade dele ir até Tessalônica, ver os irmãos na fé. Sabe o que significa dizer? Isso significa dizer que Paulo orava para coisas do dia a dia. Paulo, ele colocava a sua vida diante de Deus, uma viagem, uma decisão, algum projeto, ele colocava diante de Deus aquilo que ele queria. Mas só que nós estamos ficando muito intelectuais como cristãos. E sabe o que acontece? A gente fala, eu sou formado em Direito, o outro, sou formado em Psicologia, o outro em Economia, a outra eu sou pedagoga. Cada um com a sua profissão, a outra na área de contabilidade. Eu estudei, eu tenho conhecimento, eu tenho ciência. Eu vou orar a Deus só se for uma coisa muito grande e muito importante. Mas a oração fazia parte do dia a dia do apóstolo Paulo. Ele tinha constância na oração. Ele apresentava a Deus os seus pedidos. Ele acreditava que Deus tinha resposta para as suas demandas. E talvez o que esteja faltando a mim e a muitos de nós, talvez seja descer um pouquinho daquele patamar que nós achamos que estamos e nos tornarmos mais humildes, mais dependentes de Deus, buscar mais a Deus e entregar a nossa vida, as nossas decisões a Ele, para que a nossa vida se afine com a sua santa vontade. E aí o texto diz assim para nós, se eu falo isso numa Assembleia de Deus, ia ser uma coisa de doido. Meu Deus do céu, ia ser aleluia e glória a Deus até amanhã de manhã. Aqui o versículo 10 fala, irmãos, fala que Paulo queria estar com eles para uma coisa. Veja só, versículo 10, parte final. Orando de noite com o máximo empenho para vos ver pessoalmente e reparar as deficiências da vossa fé. Paulo queria, me dá a entender aqui, Paulo queria estar com eles, mas não estar com eles todos de uma vez. Ele queria gastar tempo com cada pessoa, sabendo quais eram as questões, as dúvidas, as perguntas. Ele estava disposto a isso. Que coisa maravilhosa! Isso é ser pastor. E versículo de número 11. Ora, o nosso mesmo Deus e Pai e Jesus, veja que Jesus e Deus, né, são não existe diferenciação em termos de poder. A primeira pessoa da Santíssima Trindade, a segunda pessoa.
nosso Senhor, dirijam-nos o caminho até vós. Eu não sei se você está prestando atenção, está olhando mais para mim do que para o texto, mas repare uma coisa, ele está dizendo aqui para a gente que ele confiava que Deus iria fazer o quê? Olha só, dirigir o caminho dele até os irmãos de Tessalônica. É Deus quem vai fazer isso. Ele confiava que Deus iria providenciar todas as coisas e no momento oportuno isso aconteceria. Depois você, quando chegar em casa, leia Atos 20, versículo 1, que você vai observar que Deus concede a Paulo aquilo que ele desejava, de ir até os irmãos. E no versículo 12 nós lemos: o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros, e para com todos, como também nós para convosco. Paulo está dizendo o seguinte, aqueles irmãos amavam, eles tinham um coração grande, eles eram afetuosos, que não tem limite para acontecer na nossa vida, que não é negativo nunca vai ser negativo, não faz mal. Sabe o que é? É o amor. Paulo está dizendo que o amor precisava crescer ainda mais entre aqueles irmãos. É o que o apóstolo Paulo queria. E aí eu convido você a virar algumas páginas até 2 Tessalonicenses, para eu provar a você o que aconteceu. A oração de Paulo se cumpriu. Vire só algumas páginas. 2 Tessalonicenses, são pouquinhas páginas. Versículo de número 3, capítulo 1, versículo 3. Estamos terminando, irmãos. Diz assim: irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira, e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando. Observou? O que Paulo orou em Tessalonicenses capítulo 3 veio de fato a acontecer. A oração de Paulo foi ouvida. E no capítulo 1, versículo 3, isso se confirma. Aquela igreja que já amava, que era dedicada, que era cheia de fé, essa igreja ainda cresce mais na fé e cresce ainda mais no amor, porque o amor não tem limites. O amor não faz mal. O verdadeiro amor, ele é benéfico. Diz a Bíblia que o verdadeiro amor lança fora o medo, né? Que coisa boa. Ele fala de fé, ele fala de amor, mas aqui ele não falou com muita clareza de esperança. E talvez seja uma das virtudes que o nosso inimigo espiritual não queira que nós tenhamos. Esperança. Porque quando a gente perde a esperança, a nossa vida se apequena. Quando a gente perde a esperança, a gente deixa de sonhar. E a atuação do inimigo para conosco é justamente tentar minar, bloquear a nossa esperança. E nós precisamos nos cuidar muito em relação a isso. Versículo de número 13. A fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa, na presença de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos. Aqui eu só queria destacar duas coisas nesse versículo de número 13. Ele fala em santidade, a fim de que o vosso coração seja confirmado em santidade, isento de culpa. É como se ele dissesse para nós que Deus vai fazer isso no tempo presente. Deus vai nos dar santidade, vai preparar a nossa vida em vida. Não depois, mas em vida Deus vai nos dar santidade. E a santidade, ela vai ser vista por nós como algo bom, como algo maravilhoso. Nós não olharemos para a santidade como aquele tipo de conduta de gente muito chata, esquisita, estranha, que tudo para elas se constitui pecado.
Mas nós olharemos para a vida com equilíbrio. E aquilo que não for agradável a Deus, nós iremos nos conformar com a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. O homem só sente verdadeira alegria e prazer, verdadeiro prazer, quando a sua vontade está afinada com a vontade de Deus, quando a sua conduta é uma conduta que agrada ao Senhor. É aí que o homem vive a verdadeira felicidade, é aí que ele vive o mais profundo prazer, porque Deus quer que nós tenhamos prazer. O prazer não é ruim. Tem gente que pensa que o crente é contra o prazer. Não, muito pelo contrário. Nós amamos a vida, nós gostamos das coisas boas, mas Deus, Ele nos orienta que o verdadeiro prazer só pode ser vivido em consonância com a sua santa palavra. Então, é Deus quem nos firma nele, e é Deus também que nos prepara para essa vinda gloriosa. Quando Ele voltar, nós estaremos com toda a tranquilidade de que seremos recolhidos por Ele, aceitos por Ele, porque a nossa vida foi agradável ao Senhor. Nós vivemos vida santa, vida que o agradou. Nós o servimos, nós entregamos a nossa vida e a nossa história para falar do seu amor, para atender as pessoas. Eu nunca me esqueço, quando eu estudando esse texto, eu soube, através do texto e lendo um pouco da história, que possivelmente o apóstolo Paulo tenha perdido, inclusive, a própria casa dele, quando ele abraçou a fé em Jesus Cristo. Eu já falei isso aqui. Ou seja, por abraçar a fé em Cristo, ele perdeu muitas coisas. Assim como nós também perdemos muitas coisas. Só que aquilo que nós ganhamos é algo de um valor supremo. A alegria, a felicidade, a paz, a esperança, o contentamento com aquilo que Deus já nos deu, é algo extraordinário. Pregar a palavra, ensinar a palavra, visitar pessoas, ser amigo, ser irmão, é algo extremamente precioso. E quando Deus nos chama para essa tarefa, não há mais nada que nos apeteça tanto o coração do que pregar a palavra. Saber que você é um instrumento da parte de Deus para falar da palavra de Deus, com todas as suas imperfeições, mas você ser sabedor que o Espírito Santo, nesta hora, nesse exato momento, ele está usando essa mesma palavra para falar coisas diferentes ao coração de cada um de vocês. É o mesmo texto, é a mesma mensagem, é a mesma pregação, mas essa mensagem ela é tão poderosa e eficaz que ela é capaz de atender às demandas de pessoas tão diferentes como cada um de nós. Amém? E aí, eu quero ter a grandeza do apóstolo Paulo, eu quero que você tenha também, de ser abnegado, de desviar o seu olhar para o outro, de não perder a oportunidade de festejar o aniversário de alguém, a alegria de alguém, de ficar contente com a vitória do outro, de não perder os instantes, por mais pequeninos que sejam, que o Senhor te dá a oportunidade de viver, para que o seu coração seja, de fato, um coração profundamente feliz e alegre. Como é bom, eu fico pensando no apóstolo Paulo. Eu estava em casa, eu fiquei muito emocionado que eu estava estudando minha mulher à mesa. E eu pensando no apóstolo Paulo, e pensando um pouco no que eu já vivi no ministério, nesses 11 anos de ordenação ministerial. E eu me emocionei. E minha mulher não é como eu, ela não chora tanto. Ela é mais seca do que eu, embora muito sensível também. E ela me viu chorando, ela não estava entendendo nada do que estava acontecendo. Meu Deus do céu. Não é normal. Mas o que estava no meu coração naquele momento era justamente esse sentimento de alguém que viu pessoas se convertendo e não pôde acompanhar toda a trajetória daquela comunidade. Não pôde ver de repente pessoas se casando, como eu falei, pessoas sendo batizadas, pessoas superando suas crises, casais se reconciliando,
essas coisas que fazem parte da vida e da comunidade. É para isso que Deus nos chamou como pastores. E nessa noite, eu queria muito orar por você que está aqui. Eu não sei o que você veio fazer aqui, se havia alguma expectativa. Talvez você esperasse que eu dissesse que Deus ia, nesta noite, mover como um anjo com uma bandeja, trazendo a sua vitória na bandeja, né? Como se ouve muito por aí. Mas uma coisa eu sei. Se você abrir seu coração para que Ele faça a primeira e a mais importante das transformações, que é deixar que Ele entre no seu coração e mude o seu coração, eu tenho certeza que a partir dali, outras instâncias da sua vida também serão mudadas. Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai mexer com você. Você vai sentir a alegria que você há muito tempo não sentia. Eu tenho percebido isso, que muitos cristãos verdadeiros deixaram que a vida fosse olhada, fosse vista de maneira tão negativa, que perderam a vibração, perderam o encantamento com o Evangelho, já não falam para mais ninguém de Jesus, já não sentem a mesma alegria de vir à igreja. E eu queria nessa noite orar, antes de participarmos do pão e do vinho, para que você vivesse essa alegria, esse encantamento com o Evangelho. A mesma alegria de Paulo, de olhar e falar, meu Deus, tem gente se convertendo. A mesma alegria minha, tem gente chegando na igreja. Eu tenho 10 pessoas para receber na igreja. Uma eu recebi hoje de manhã, ainda tem outras. E assim outras, porque essa casa é a casa de Deus. Para todas as pessoas que aqui quiserem chegar, se achegar, serem acolhidas, serem amadas e também para aprender um pouquinho do Evangelho. Feche os seus olhos, eu quero orar por você.